Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o WG para mais um vídeo para vocês. Pois é, pessoal, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos bem antigos, para descobrir algo super intrigante. Como é que uma refeição comunitária super simples, humilde mesmo, acabou se transformando no ritual religioso central em questão de um século? É uma jornada fascinante, e eu garanto que vai mudar o jeito que a gente enxerga a história. Vamos lá? Então vamos lá, nosso roteiro é esse aqui, ó. A gente passa pela contradição da última ceia, a improbabilidade histórica, a revelação mística de Paulo, o sangue ardente de Didaquê e a fase, se escondendo dos romanos, e para fechar o ritual formalizado. Então beleza, vamos lá, A contradição da última ceia. Para começar a nossa investigação aqui, a gente precisa entender de onde vem tudo isso. E a gente esbarra logo numa anomalia nos textos fundamentais. Mas antes, o que a Eucaristia realmente significa no seu contexto original? Bom, basicamente é o ritual de ação de graças, Uma prática que lá no comecinho nasceu do simples ato de partir o pão e dividir o vinho entre os primeiros cristãos de forma super comunitária e fraterna, E aí vem a grande pergunta. O mistério central que deixa os historiadores quebrando a cabeça, Será que a figura histórica de Jesus realmente inventou, ou melhor, instituiu esse ritual do jeitinho exato que a gente conhece hoje? Então, olha só, quando a gente vai direto nas fontes primárias, a resposta passa longe de ser simples, É aqui que a gente encontra uma contradição histórica gigante. Presta atenção. De um lado, os evangelhos sinóticos, ou seja, Marcos, Mateus e Lucas, afirmam categoricamente que o ritual começou ali, durante uma refeição de Páscoa. É daí que vem todo aquele simbolismo forte do corpo e do sangue, Mas aí, do outro lado, a gente pega o evangelho de João. E em João, a refeição acontece antes da Páscoa. E o mais chocante, Jesus não institui pão e vinho nenhum. O foco lá é outro, completamente diferente. É a lavagem dos pés dos discípulos. Loucura, Então, o que nos leva à parte 2 aqui, A improbabilidade histórica. Para a gente não se perder, é fundamental olhar para o contexto histórico da época, Pensa nisso aqui. Existe um buraco, uma lacuna de tempo enorme, De 40 a 60 anos entre a crucificação de fato e a época em que os evangelhos foram finalmente escritos. 40 a 60 anos. É tempo mais do que suficiente para que tradições e rituais se desenvolvam e se transformem, E se adaptem dentro dessas comunidades. E os historiadores apontam algumas improbabilidades bem sérias de que o Jesus histórico realmente tenha dito a frase "bebam meu sangue". Por quê? Bom, primeiro porque existe aquela proibição rigorosíssima lá no livro de Levítico sobre o consumo de sangue. Falar isso teria causado uma repulsa imediata em qualquer judeu do primeiro século. Além disso, Jesus pregava ativamente a vida iminente do reino de Deus. Ele tinha expectativas apocalípticas, Instituir um ritual para durar séculos a fio simplesmente não bate com alguém que achava que o fim do mundo estava logo ali, dobrando a esquina, E para fechar a conta, a gente sabe que os evangelhos mais tardios basicamente copiaram e colaram a narrativa de Marcos, que é a fonte mais velha. E assim chegamos ao ponto 3, A revelação mística de Paulo. Então, olha só que curioso, a fonte documentada mais antiga sobre isso não está nos evangelhos. As cartas do apóstolo Paulo vieram décadas antes, A primeira carta aos Coríntios, escrita ali por volta dos anos 54 ou 56, é, na verdade, o primeiríssimo documento histórico a associar ao pão e à carne e o vinho ao sangue, Ou seja, o nosso primeiro suspeito de ter criado todo esse simbolismo profundo é, na verdade, Paulo. E se você está duvidando, é só ler o que o próprio Paulo escreveu. Lá em Gálatas, ele manda real e diz explicitamente que os ensinamentos que ele passava para frente não vieram de nenhum outro homem e de nenhuma outra tradição dos apóstolos originais. Ele diz com todas as letras que recebeu tudo através de palavras dele, Revelação de Jesus Cristo. O lance é que Paulo era um místico. Então essa linguagem mais visceral de comer carne, beber sangue, faz total sentido quando a gente entende isso como fruto de uma visão divina totalmente pessoal dele e não como um fato histórico que aconteceu no jantar. Então vamos para a seção 4 aqui, O sangue ausente na Didaquê. Bom, pessoal, o mistério fica ainda mais tenso quando a gente abre um documento chamado Didaquê. Esse é basicamente um dos manuais de instrução cristã mais antigos que existem, na mesma época dos evangelhos, E o que tem nele? Bom, ele descreve o ritual de ação de graças que não fala nada, Nadinha sobre carne ou sangue, zero. Os textos simplesmente agradecem a Deus pela santa vinda de Davi e pela vida e conhecimento. E tem mais um detalhe que grita aos olhos. A Didaquê segue exatamente a ordem tradicional judaica da época. Primeiro você abençoa o vinho e só depois o pão. Então é assim que é feito até hoje no judaísmo, Só que os evangelhos sinóticos fazem o quê? Eles invertem isso, Pão primeiro, vinho depois.
Isso é uma pista fortíssima de que a didaquê era uma tradição paralela, né? Bem mais primitiva e muito mais enraizada no judaísmo original do que aquela visão de Paulo, né? Então vamos para o tópico 5, né? Escondendo-se dos romanos, né? A questão aqui é que com o passar dos anos, fatores externos super agressivos começaram a moldar essa prática na marra, né? Então, no começo, a reunião dos cristãos não tinha nada a ver com essas cerimônias curtíssimas e solenes que a gente vê por aí. Eram banquetes noturnos em casas de família. A galera comia para valer, ficava saciada. Inclusive, se a gente lê as broncas que Paulo dava nas cartas dele, dá para ver que volta e meia o pessoal passava do ponto, né? Ficava embriagado com o vinho da época, que era bem fermentado. Mas a alegria durou pouco, né? A gente tem uma carta histórica do governador romano, Plínio, o jovem, né? Mandada direta para o imperador Trajano, que explica de certinho o que aconteceu. Os cristãos foram basicamente obrigados a parar com esses banquetes noturnos. Por quê? Porque o Império Romano baixou o decreto proibindo qualquer tipo de associação política. E o risco era gigantesco, né? Com a perseguição pesada batendo na porta, eles tiveram que abandonar aqueles jantares fartos, né? E encolher o ritual para não chamar a atenção. Era literalmente uma questão de sobrevivência. E assim a gente chega no nosso último ponto aqui, né? A parte 6, que é o ritual formalizado. Lá para o meio do segundo século, toda essa adaptação forçada acabou criando uma coisa completamente nova. Aquela ceia que era à noite, cheia de comida, virou um rito super formal, feito logo de manhã cedinho, né? O vinho puro e forte foi substituído por uma quantidade minúscula, mais simbólica, né? Mas ainda por cima diluída com água. E antes era quase um jantar de família, virou uma cerimônia super restrita, desenhada a dedo para não atrair o ódio e as garras do Império Romano. A gente sabe disso porque os textos do teólogo Justino Mártir, lá do ano 155, documentam essa transição, né? Nessa época, a Eucaristia já tinha virado um clube exclusivo, né? Só entrava quem era batizado. Passou de vez para os domingos de manhã e tinha um líder conduzindo tudo. E o mais importante, aquela teologia mística do Paulo tinha vencido a parada. O pão e o vinho agora eram, sem sombra de dúvida, vistos literalmente como carne e sangue. Então, só para deixar bem claro e espantar as fake news históricas, né? Sabe aquele mito famoso de que roda a internet dizendo que os cristãos roubaram a Eucaristia do mitraísmo romano? A gente pode descartar isso de vez, tá? As evidências mostram muito claramente que essa religião de mistérios de Mitra só foi ganhar força e ficar popular bem depois da Eucaristia já ter sua estrutura toda formada e estabelecida. Então, quando a gente olha para o peso absurdo que a perseguição romana, né, e as visões místicas individuais de Paulo e a simples passagem das décadas tiveram sobre tudo isso, fica uma reflexão enorme para a gente fazer. Quantos outros rituais e tradições antigas que a gente segue ou conhece hoje foram moldados mais pela dura e implacável vontade de sobreviver do que pela intenção original de quem os criou? É de explodir a cabeça, né? Com certeza é uma perspectiva que muda para sempre o jeito como a gente enxerga as raízes da nossa própria história. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!